Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak. Eu estou aqui hoje para iniciar o nosso módulo de consolidação normativa. Trata-se de um provimento, ou seja, um ato administrativo de caráter normativo, editado pelo Corregedor-Geral da Justiça e que disciplina o funcionamento e a organização dos serviços da Justiça do Estado do Rio de Janeiro em primeira instância, primeiro grau de jurisdição. Então, o que acontece? Lá na Lei de Organização Judiciária do Estado, no LODGERJ, nós aprendemos que a Justiça do Estado, ela se divide em órgãos de primeira instância, que são aqueles órgãos que apreciam pela primeira vez uma lide, né, uma demanda judicial, são os órgãos que resolvem o conflito de interesse. Normalmente esta solução ela tem fechamento com a sentença de um juiz. O juiz de direito, ele por si só, esse agente político, esse agente público, esse juiz personifica um órgão da Justiça de primeiro grau e ele também faz parte de órgãos de primeira instância. Então, por exemplo, o juiz de direito por si só é um órgão, ele já decide um processo, ele dá uma sentença, mas você também encontra o juiz de direito nos demais órgãos da Justiça de primeiro grau. A exemplo dos juizados especiais, o juizado especial, ele também dá uma sentença e ele só funciona com o provimento de um juiz de direito. Então, para que um juizado especial possa funcionar, ele tem que ter ali um juiz de direito, que nos juizados é conhecido como juiz togado. O Tribunal do Júri, que é um órgão de primeira instância, ele é presidido por um juiz de direito. O Conselho de Justiça Militar, né, que é um órgão que processa e julga militares estaduais pela prática de crimes militares. Esse Conselho de Justiça Militar, que é formado por oficiais militares, ele é presidido por um juiz de direito, né, que é conhecido lá como juiz auditor. As turmas recursais também são preenchidas, formadas, constituídas por juízes de direito de primeiro grau. Então, na estrutura da justiça estadual, os órgãos de primeira instância, eles são representados sempre pela figura do juiz de direito, né? E para organizar esses serviços de primeira instância, né, nós temos então a Corregedoria-Geral de Justiça, como um órgão do Tribunal de Justiça responsável pela administração, pela organização, pelo cuidado, pela supervisão dos serviços da Justiça que são prestados por esses órgãos de primeiro grau que eu acabei de citar. Juiz de direito, juizados especiais, turmas recursais, temos os tribunais do júri, o Conselho de Justiça Militar, temos os juizados do torcedor e grandes eventos, os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher. Todos esses órgãos de primeiro grau, primeira instância, eles são coordenados, organizados, supervisionados, administrados por qual órgão do Poder Judiciário? A Corregedoria Geral de Justiça, que é um órgão que fica no Tribunal de Justiça, é um órgão de natureza administrativa. A Corregedoria Geral de Justiça é dirigida por um desembargador, eleito por seus pares, né, um desembargador, o desembargador Corregedor Geral de Justiça, que é escolhido pelo Tribunal Pleno para um mandato de 2 anos, né? Então, a cada 2 anos, troca a direção da Corregedoria Geral de Justiça. Isso tudo que eu expliquei vem de forma expressa no artigo 1º
da consolidação normativa. Esse artigo 1º, ele entra no conteúdo programático, ele entrou, na verdade, no concurso passado não estava, mas nesse edital, então, temos aqui essa parte introdutória, que é o primeiro pedacinho ali da nossa consolidação normativa, o capítulo que trata dos atos normativos, né? Essa parte introdutória, portanto, passou a ser cobrada no conteúdo programático, e é esse ponto que daremos início aqui nos nossos encontros sobre a consolidação normativa. E diz o artigo 1º, a Corregedoria Geral da Justiça é um órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização. Então, olha o trabalho dela: planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais da primeira instância do Poder Judiciário do Estado, e é exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça, nos termos do artigo 21 até 23 da Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa Lei Estadual 6956, né, essa lei estadual que trouxe a nova Lei de Organização Judiciária do Estado, no artigo 21 até 23, você estuda a Corregedoria Geral de Justiça, você estuda também as competências do Corregedor-Geral da Justiça, né? O artigo 21, 22 elenca, né, as competências do corregedor. O artigo 23 menciona a função correicional do corregedor, que aqui na consolidação normativa vamos estudar com mais carinho. Mas a princípio, o que você tira, o que você extrai para a prova desse artigo 1º? Ele é um artigo importante, um artigo que inaugura toda a lógica da consolidação normativa. É o artigo que anuncia a Corregedoria Geral como a responsável pela coordenação, pelo planejamento, pela orientação e pela fiscalização das atividades administrativas e do funcionamento dos serviços que o Poder Judiciário do Estado presta em primeiro grau, primeira instância. Eu costumo falar nas aulas lá de organização judiciária que o judiciário, ele tem dois grandes gerentes, né? Dois grandes dirigentes, podemos dizer assim. Nós temos o presidente do TJ, que é o chefe de todo o Poder Judiciário. No entanto, ele dirige os trabalhos no TJ, que é o nosso órgão de segundo grau, segunda instância. Então, o presidente do TJ, não obstante ser o nosso chefe da Justiça do Estado, ele se atém mais ao planejamento, à coordenação, à direção dos trabalhos executados a nível de segundo grau, segunda instância, ou seja, lá no Tribunal de Justiça. Enquanto que o Corregedor-Geral da Justiça, ele é uma autoridade que se dedica mais aos trabalhos em primeiro grau de jurisdição da Justiça do Estado. Então, temos essas duas grandes autoridades. O presidente do TJ, que dirige os trabalhos no tribunal, e o Corregedor-Geral da Justiça, que dirige os trabalhos, que organiza, que coordena, né, que supervisiona os serviços que são prestados pelos órgãos de primeira instância, primeiro grau. E quem dirige a Corregedoria Geral de Justiça é essa figura, o Corregedor-Geral da Justiça, que é um desembargador escolhido pelo Tribunal Pleno
atualmente constituído por 180 desembargadores, então um desses desembargadores será escolhido por seus pares, né, para coordenar e dirigir a Corregedoria Geral de Justiça pelo prazo de 2 anos, porque o mandato de um corregedor é de 2 anos e toda a sua competência está expressa nos artigos 21 até 23 da Lei de Organização Judiciária do Estado. Depois de estudar esse artigo 21, 22, 23 lá do LODGERJ, da Lei de Organização Judiciária do Estado, aí você vem para cá, tá bom? E no artigo 2º, nós temos os atos que o Corregedor-Geral da Justiça pode editar para que ele possa, então, dirigir, organizar, coordenar, fiscalizar, supervisionar. Para exercer a sua atividade, o Corregedor-Geral, ele pode editar alguns atos normativos. E são esses atos normativos, aqui no artigo 2º da Consolidação Normativa, que você precisa saber para a prova. Já tivemos, esse artigo 2º já foi conteúdo programático de outros concursos do TJ, né? Lembrando que a Consolidação Normativa, ela atualiza bastante por ser uma norma interna, né? Ela é bastante alterada, mas esse artigo 2º já foi objeto de questões do TJ. Então, abre o olho dessa parte introdutória aqui da Consolidação Normativa, o artigo 2º que trata dos atos normativos que podem ser expedidos pelo corregedor, é muito, muito provável uma questão de prova, tá? E quais são esses atos? Observada a sequência anual. O que é sequência anual? Pega um ato, por exemplo, provimento. Então, como é que ele vai ser publicado? Como ele vai ser identificado? Provimento 01 de 2020. Aí o próximo, provimento. Provimento 02 de 2020. Provimento 03 de 2020. Portaria 01 de 2020. Portaria 02 de 2020. Agora, quando o ano acaba, aí você começa uma nova sequência anual, Portaria 01 de 2021, né? Então, observada sempre esta sequência anual. Bom, o primeiro ato normativo previsto aqui no artigo 2º da Consolidação Normativa é o provimento. Então, o Corregedor-Geral da Justiça, no exercício de suas atribuições, dentre elas, coordenar, organizar, planejar, fiscalizar, supervisionar, orientar os serviços prestados na primeira instância, o Corregedor-Geral poderá expedir um provimento. Inclusive, a Consolidação Normativa é um provimento, é um ato administrativo de caráter normativo que tem efeitos no plano interno e no plano externo. Olha o que diz olha o que diz a consolidação sobre o provimento. É um instrumento de caráter normativo interno e externo, por meio do qual a Corregedoria Geral da Justiça organiza seus órgãos e atividades visando regulamentar, esclarecer e viabilizar a aplicação de disposições legais, bem como para consolidar normas atinentes à matéria de sua competência ou modificar a própria consolidação normativa, que é um provimento. Se a consolidação normativa é um provimento, ela só pode ser alterada por um novo provimento, com a finalidade de normatizar os atos concernentes aos serviços judiciais. Então, vamos entender o que é um provimento. Provimento é um ato administrativo editado pelo Corregedor-Geral da Justiça, tem caráter normativo, ou seja, ele te dá um conteúdo, né, que será observado, ou seja, ele dispõe normas que serão observadas tanto no plano interno da corregedoria,
dos órgãos de primeira instância, que são coordenados por ela, quanto para o plano externo. Então, aqui na consolidação normativa, nós vamos, que é um provimento, nós vamos encontrar regras internas, de observação interna, e também regras que serão de observação do público, né? Da população, dos jurisdicionados. Aqui na consolidação normativa, por exemplo, nós temos horário de funcionamento dos serviços da justiça em primeira instância. Esta regra do horário de funcionamento, a partir de que momento a justiça passa a atender ao público, a partir de que horas, está aqui na consolidação normativa. Isso é uma orientação que tem eficácia no plano externo, não só no plano interno, mas o plano externo também. Então, através de um provimento, o corregedor edita normas de caráter geral, estendidas para o plano interno e para o plano externo, tá? Organiza os seus órgãos internos, organiza as suas atividades, regulamenta, viabiliza a aplicação de disposições legais. Por exemplo, a Lei de Organização Judiciária diz que o corregedor será encarregado de administrar, orientar, coordenar os serviços da primeira instância. Ok, é o que a lei diz. Agora, como isso será viabilizado? Né? Como isso vai acontecer? Aí nós precisamos de um ato administrativo normativo chamado provimento, que vai dar viabilidade àquilo que a lei estabeleceu. Então, o provimento serve para regulamentar, esclarecer e viabilizar disposições da lei, né? Consolidar competências e modificar a própria consolidação normativa. Então, este é o provimento, ato que pode ser expedido pelo Corregedor-Geral da Justiça no âmbito do Poder Judiciário do Estado. Depois temos a portaria. A portaria também é um ato administrativo e é usada para aplicar disposições legais a casos concretos, bem como indicar substituto de serviço e delegar competência para o desempenho de funções, assim como instaurar sindicâncias, processos administrativos e eventos de natureza apuratória, tá? Então, para que serve uma portaria, que também é um ato administrativo que pode ser expedido pelo corregedor, né? Porque para a prova, além de saber qual é o ato, então eu já te apresentei dois atos, eu já te apresentei o provimento e agora estou te apresentando a portaria. Além de saber que são atos que podem ser expedidos pelo Corregedor-Geral da Justiça, você terá que saber ainda a finalidade. Então nós já vimos qual é a finalidade do provimento. Bom, a finalidade do provimento é editar normas de caráter geral, que vão atender o plano interno e o plano externo, também serve para esclarecer, regulamentar, viabilizar a aplicação de leis, né? É uma forma de regulamentar o conteúdo de uma lei, também serve para organizar os serviços da corregedoria, né? E para alterar a própria consolidação normativa, que é um provimento. Agora, para que serve, qual é a finalidade de uma portaria? A portaria, ela é um instrumento adotado pelo corregedor para aplicar a lei a um caso concreto. Então vamos lá, o que diz a lei? A lei diz que um servidor da justiça poderá ser removido ex officio. Tá lá no Estatuto do Servidor do Estado, também está na Lei 4.620, que um servidor da Justiça pode ser removido no interesse da administração. É o que diz a lei. Agora, como se viabiliza isso no caso concreto? Um servidor aqui da comarca de Nova Iguaçu
será removido para a comarca de Cabo Frio. Como isso como se aplica isso, como se faz isso acontecer? Através de uma portaria, né? Por exemplo, um aprovado em concurso dentro do número de vagas do edital terá que ser nomeado, é o que diz a lei, né? Ele tem direito subjetivo à nomeação. Mas como se dá aplicabilidade a esse dispositivo legal a um caso concreto? Como é que isso é executado? Como é que isso se torna uma realidade? Publicando no Diário Oficial uma portaria de quê? Nomeação. Só que esta é assinada pelo presidente do TJ, né? Por se tratar de uma nomeação. Mas imagina a concessão de uma licença ao servidor da primeira instância, a execução de um ato de remoção a um servidor da primeira instância. Isso tudo o corregedor assina. Que tipo de ato? Uma portaria. Então, uma portaria, ela aplica a lei a casos concretos. Diz a lei, um servidor que comete uma infração, então a autoridade, tendo ciência que um servidor pratica uma infração, ela deverá promover a apuração dos fatos, mediante uma sindicância ou mediante um processo disciplinar, dependendo das circunstâncias. Então, de que forma o corregedor vai instaurar uma sindicância, vai instaurar um processo disciplinar da forma que a lei disse? De que forma? Através de que instrumento? Uma portaria. Então, a portaria é um ato administrativo expedida pelo corregedor que executa, né, que põe em prática, que aplica a lei, mas para um caso em concreto, para uma situação em particular. Porque se a ideia é explicar o conteúdo da lei, viabilizar o que dispõe a lei de modo geral para todo órgão, aí ele tem que usar um provimento. Agora, se é para aplicar o conteúdo da lei para uma situação específica, um caso concreto particular ali, um servidor, por exemplo, aí ele já usa a portaria, tá bem? Outro ato que temos aqui no inciso 3 do artigo 2º é a convocação. A convocação é o instrumento pelo qual se convoca magistrado e servidor para participarem de atividades administrativas. Portanto, o corregedor poderá publicar uma convocação, né, convocando tanto magistrados quanto servidores para participarem de atividades internas, atividades administrativas. Aviso. Aviso é um instrumento de divulgação de notícias de interesse geral. Então, na convocação, o corregedor convoca juízes, magistrados e servidores para participarem de atividades administrativas. O aviso, lá no inciso 4 do artigo 2º, o aviso divulga normas de interesse geral, orientações voltadas a grupos ou atividades específicos ou não, tanto no plano interno quanto no plano externo. Então, convocação é uma chamada para participar de uma atividade, enquanto que aviso é a divulgação, né, de notícias, de instruções, de normas, tanto para o plano interno quanto para o plano externo, né? Ordem de serviço, lá no inciso 5 do artigo 2º. Ordem de serviço é o instrumento utilizado para transmitir no âmbito interno da unidade ordens, né? Ordens uniformes aos subordinados, visando organizar as atividades internas, indicando a maneira de ser conduzido determinado serviço ou atividade. Então, a ordem de serviço, o nome já ajuda, é uma ordem, né? Determinada pela autoridade competente,
dentro de uma organização interna, dentro de um setor, né? Por exemplo, lá na justiça você tem as varas, aí o juiz da vara vai dar uma ordem de serviço aos seus subordinados. Aquela ordem será uma instrução de eficácia ali interna naquele setor. O corregedor, que é o caso aqui, ele pode expedir ordens de serviço para determinados setores no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça. Ato reservado. O ato reservado ele foi alterado, na verdade, o ato executivo que foi revogado. O ato reservado continua, tá? Ato reservado tem previsão no inciso 6 do artigo 2º. O ato reservado é o instrumento pelo qual o corregedor dá ciência a magistrados de decisões judiciais exaradas em processos, tanto judiciais quanto administrativos, que tramitam em segredo de justiça. Então, o ato reservado é uma forma de comunicação do corregedor com magistrados no intuito de dar ciência ao magistrado de uma decisão num processo ou judicial ou administrativo que tramita em segredo de justiça. Aí o corregedor manda uma correspondência no chamado ato reservado. O ato executivo, que tinha previsão no inciso 7, foi revogado no ano de 2015. Então esses são os atos exarados pelo corregedor, os atos que podem ser expedidos pelo Corregedor-Geral da Justiça no exercício de suas atribuições na Corregedoria Geral. Você tem que saber o ato e a finalidade, tá? Então nós temos o provimento, temos a portaria, temos a convocação, o aviso, a ordem de serviço e o ato reservado. Esses são os atos expedidos pelo corregedor. O provimento serve para regulamentar, viabilizar a aplicação de normas, de leis, né, de caráter geral, tanto no plano interno quanto externo, organizar os serviços da corregedoria e alterar a própria consolidação normativa. A portaria é um instrumento usado pelo corregedor para aplicar leis a casos concretos, também para delegar competências, para instaurar sindicâncias, processos disciplinares no âmbito ali da corregedoria. Convocação é o ato em que o corregedor convoca magistrados e servidores para determinadas atividades dentro da corregedoria. Temos a ordem de serviço, onde você tem um instrumento que edita ordens que vão vigorar dentro de determinadas estruturas organizacionais da corregedoria. Temos o ato reservado, em que o corregedor dá ciência a magistrados do resultado de processos administrativos ou judiciais que tramitam em segredo de justiça. Então isso aqui, muita atenção, cai em prova. Temos o parágrafo 1º desse artigo 2º, que também pode ser cobrado. Diz o parágrafo 1º que juízes de direito e juízes substitutos poderão baixar os seguintes atos: do inciso 2, que é a portaria, e do inciso 5, que é a ordem de serviço. Então, como você tem que entender o artigo 2º? O artigo 2º te apresenta os atos administrativos que podem ser expedidos pelo Corregedor-Geral da Justiça no exercício de suas funções. O ato do inciso 2 e do inciso 5 pode ser expedido também por juízes, tanto juízes substitutos em exercício, quanto juízes de direito, tá? Quais são os atos, então, que os juízes podem expedir? A portaria e a ordem de serviço. Mas no tocante à ordem de serviço, conforme o parágrafo 3º, a ordem de serviço só terá eficácia
depois de homologada, depois de ratificada pelo corregedor. Olha o que diz o parágrafo 3º. A ordem de serviço proveniente do juiz de direito terá sua eficácia sujeita à prévia homologação do Corregedor-Geral da Justiça. Então, cuidado, juízes podem expedir portarias e ordens de serviço, ali no âmbito da sua competência administrativa, que é a vara onde o juiz de direito exerce as suas funções. Ali ele pode expedir portarias, né, e ordens de serviço. No entanto, a ordem de serviço só tem eficácia depois de ratificada, homologada pelo Corregedor-Geral. Isso é importante, tá? Depois nós temos o parágrafo 2º do artigo 2º da Consolidação Normativa. O que ele diz? Apenas os atos disciplinados nos incisos 1, que é o provimento, 2, a portaria, 3, a convocação e 4, o aviso, tornar-se-ão públicos mediante publicação em Diário da Justiça Eletrônico. Então aqui você tem aqueles atos que devem ser publicados no Diário Eletrônico da Justiça, né? Que é o provimento, ele tem que ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, a portaria tem que ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a convocação será publicada, assim como o aviso. Já a ordem de serviço não precisa ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico, por quê? Porque ela tem eficácia ali no âmbito de um determinado setor, de um determinado órgão. Então ela não precisa ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico, mas a ordem de serviço terá sua publicidade de outra forma, talvez afixada no mural lá da repartição, né? Mas dispensa-se a publicação no Diário da Justiça Eletrônico de que ato? Da ordem de serviço, né? Assim como o ato reservado. O ato reservado é publicado no Diário da Justiça Eletrônico, gente? Não, porque o ato reservado é um ato reservado, né? Ele dará ciência ao juiz da decisão num processo que tramita em segredo de justiça, então não será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Pode cair na tua prova. Quais são os atos normativos do artigo 2º da Consolidação Normativa que precisam ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico? Quais são esses atos? É o 1, que é o provimento, o 2, a portaria, o 3, a convocação e o 4 é aviso. A ordem de serviço será publicada mediante veículo próprio, provavelmente ali no âmbito do setor aonde a ordem do serviço se aplica, né? Será afixada no mural ou um aviso direcionado para o portal daquele servidor, uma mensagem eletrônica no e-mail institucional do servidor que atua naquele setor que recebe a ordem de serviço, mas não se publica no Diário da Justiça Eletrônico, assim como o ato reservado. Por ser um ato reservado, não será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Então isso aqui também pode ser uma boa pedida para a prova, tá? Parágrafo 4º do artigo 2º. No caso daquela ordem de serviço que precisa ser homologada pelo corregedor, qual é a ordem de serviço que precisa ser homologada pelo corregedor? A ordem de serviço expedida por juiz de direito. Juiz de direito pode expedir ordem de serviço. No entanto, ela só terá eficácia depois de homologada pelo corregedor. Aí no parágrafo 4º, você tem o procedimento que o juiz deve observar. A ordem de serviço deverá ser encaminhada ao corregedor por malote digital no formato PDF, com assinatura digital ou física do juiz de direito e enviado para a Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial. Então vamos lá. Primeiro ponto.
quais são os atos do corregedor que podem ser expedidos por juízes de direito? A portaria e a ordem de serviço. Sobre a ordem de serviço, ela expedida pelo juiz, ela só terá eficácia com a homologação por parte do corregedor. Para que o juiz consiga essa homologação, ele terá que encaminhar a ordem de serviço via malote digital, num arquivo em PDF, com assinatura digital ou física do juiz, encaminhada para a Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial. Esse é o setor que o juiz deverá encaminhar a ordem de serviço. Aí diz o parágrafo 5º, ele conclui: recebida esta ordem de serviço, a corregedoria, também por malote digital, dará resposta ao juiz, informará o magistrado acerca de eventuais sugestões de modificação do ato da ordem de serviço ou de sua homologação, né? Então, é um procedimento que o juiz terá que obedecer no tocante às ordens de serviço. Então, vamos de novo para não esquecer. Quais são os atos do corregedor que podem ser expedidos também por juízes? A portaria e a ordem de serviço. No tocante à ordem de serviço, ela só terá eficácia com a homologação por parte da corregedoria. Para conseguir esta homologação, o juiz precisa respeitar um procedimento. Qual é o procedimento? Encaminhar a ordem de serviço a um determinado setor da corregedoria chamado Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial, mediante malote digital, num arquivo em PDF, com a assinatura digital ou física do juiz. Chegando na corregedoria, a corregedoria então vai avaliar esse documento, vai avaliar a ordem de serviço e também, por malote digital, encaminhará a resposta ao juiz, informando eventuais sugestões para o ato e homologando esta ordem de serviço, tá bom? Então esse é o artigo 2º, o artigo mais importante desse primeiro capítulo aqui dos atos normativos expedidos pelo corregedor e alguns deles também por juízes, a portaria e a ordem de serviço e toda a sua finalidade, a finalidade de cada ato normativo e procedimentos que deverão ser observados. No artigo 3º, temos mais alguns atos, né, que podem ser expedidos pelas unidades organizacionais da corregedoria. Então, cuidado. Lá no artigo 2º, nós temos atos expedidos pela figura do corregedor e alguns deles sendo possibilitados também para juízes, como é o caso da portaria e a ordem de serviço, né? No artigo 3º, nós temos atos que podem ser expedidos ali por unidades da corregedoria. Então, são atos administrativos internos, são comunicações ali entre unidades de trabalho da corregedoria. Quais são esses atos? Aí nós temos o memorando, o ofício, certidão, declaração e atestado. Esses são os atos indicados aqui no artigo 3º da Consolidação Normativa, também pode aparecer na tua prova, tá? Memorando. Memorando é uma comunicação, é um ato que faz parte daquele manual de redação oficial, né? O memorando é um documento que expressa a comunicação, né? É um instrumento de comunicação entre órgãos no âmbito interno da corregedoria. Então diz aqui, ó, o memorando é um instrumento que estabelece comunicação interna entre os agentes da administração, podendo conter solicitações, recomendações ou informações. Então, para se comunicar internamente, qual é o ato expedido? Um memorando. Agora, quando os agentes da Corregedoria Geral da Justiça
precisam se comunicar com o meio externo, aí já é adotado outro documento que se chama como ofício. Olha o que diz o inciso 2 do artigo 3º. O ofício estabelece a comunicação exclusivamente externa com agentes que não integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, podendo conter também solicitações, recomendações e informações. Portanto, quando os agentes da Corregedoria precisam se comunicar internamente, eles usam o memorando. Quando os agentes da Corregedoria, os servidores, precisam se comunicar com o meio externo, com órgãos de fora da Corregedoria, de fora do Judiciário, adota-se o ofício, tá? A certidão. Alguns setores do Judiciário, eles emitem certidões. O que é uma certidão? Certidão é o instrumento pelo qual a administração afirma a existência de fatos ou situações que constam de assentamentos públicos, Então, lá o judiciário, ele guarda informações que constam nos arquivos da justiça e quando uma pessoa precisa daquela informação, ela solicita uma certidão. Então, através da certidão, a justiça, a corregedoria, ela vai afirmar informações, dados que constam dos assentamentos lá do Poder Judiciário, Por exemplo, você é um servidor do TJ, você precisa de uma certidão de tempo de serviço. Você procura a corregedoria, lá o setor o setor que acompanha o tempo de serviço do servidor, ele vai dar essa certidão de tempo de serviço. Então, ele vai informar um dado, um fato, uma informação que consta nos arquivos da Justiça. É a certidão, tá? Depois nós temos a declaração. A declaração também é um documento que pode ser emitido pelos órgãos da Corregedoria, onde se afirma a existência de uma situação ou de um fato, segundo a constatação do agente declarante e que não consta em qualquer livro, pasta ou documento em poder da instituição. Então, diferente da certidão, a declaração, você tem a afirmação da existência de um fato que não está registrado em nenhum documento. Se é uma informação, um fato que consta dos arquivos, dos livros, dos documentos, aí a justiça te dá uma certidão. Agora, quando é um fato que não consta nos registros, nos livros, nas pastas, nos documentos, então a justiça, o agente público da corregedoria, vai emitir uma declaração. Então, qual é a diferença entre certidão e declaração? Na certidão, o agente público, ele vai afirmar um dado, uma informação que consta nos registros ali da corregedoria. Na declaração, você terá a afirmação de um fato que é constatado por um agente público, mas que não consta em registros lá nos documentos, nos livros, nas pastas da corregedoria. Então, esta é a diferença entre certidão e declaração, tá? E por fim, ainda temos o atestado. Atestado é um instrumento destinado à comprovação, mediante valoração do agente, de situação ou de fato transuente concernente à administração, mas que não consta de qualquer livro, pasta ou documento em poder da instituição. Então, olha a diferença entre certidão, declaração e atestado. Na certidão, o agente público, ele vai afirmar uma informação que consta dos livros, documentos e registros
do órgão, né? Na declaração, o agente público, ele afirma algo que ele constatou, que ele realmente constatou, ele tem certeza. Não está em nenhum documento, não está em nenhum livro, em nenhuma pasta, mas ele tem certeza. Ele afirma uma constatação, algo que ele verificou, que ele presenciou, né? Agora, no atestado, o agente público, ele afirma algo que ele valorou, né? Uma situação ali que ele não que ele comprovou, mas que ele teve capacidade de procurar saber, né? Não é algo que ele constatou, mas que ele procurou saber e que ele valorou, né? Ele avaliou e ele pode atestar, né? Então, a declaração é diferente do atestado. Olha lá, na declaração, o agente público afirma a existência de uma situação ou fato que ele constatou. Ele afirma a existência da situação de um fato que ele constatou. Agora, no atestado, você tem a comprovação mediante valoração do agente de uma situação ou de um fato transeunte, ou seja, que aconteceu, mas que ele não estava lá para verificar ou constatar, mas segundo ele valorou, segundo ele apurou, realmente aconteceu, né? Então, assim, a certidão, ela vai afirmar algo que existe e que está anotado, registrado no banco de dados lá da instituição. Isso é a certidão. Na declaração, o agente público afirma a existência de algo que ele constatou, mas que não está registrado documentalmente. E no atestado, o agente público, ele atesta que conforme ele verificou, né, ele pôde valorar, ele pôde apurar, aquilo realmente aconteceu lá na repartição. Mas ele não atesta a existência, ele só valora, ele apurou e ele constatou que aquilo de fato aconteceu, mas ele não presenciou, ele não estava lá, ele não constatou, ele apenas valorou, né? Então, desses três documentos, assim, qual é o mais forte? A certidão, porque a certidão atesta, a certidão informa algo que está no banco de dados, né? Nas pastas, nos documentos. A declaração também é forte, é quando o agente público afirma a existência de um fato que não está nos registros, mas que ele verificou, que ele constatou, né? Agora, o atestado é onde o agente público coloca que, conforme ele pôde apurar, conforme ele valorou, aquele fato, aquela situação, é uma situação transeunte, ou seja, que aconteceu e que ele pôde apurar, valorar que realmente aconteceu, né? Então, são os três documentos aqui que os agentes públicos podem emitir lá no exercício de suas atribuições, tá? Lembrando que o memorando tem uma recomendação aqui no parágrafo único do artigo 3º, o memorando, ele deve ser expedido preferencialmente por meio eletrônico, correio eletrônico, e-mail institucional. Há uma preferência para isso, no tocante ao memorando. Depois, para fechar esse capítulo, no artigo 4º, nós ainda temos que, no cumprimento de suas funções, os juízes auxiliares da corregedoria e servidores habilitados poderão expedir os seguintes documentos: pareceres, rotina administrativa e manual. Então, os juízes auxiliares da corregedoria, o corregedor, ele tem o direito de alguns juízes que ficarão à sua disposição, o auxiliando,
o corregedor indica esses juízes e o presidente do TJ então os designa para trabalharem na Corregedoria Geral, são os juízes auxiliares da Corregedoria. Eles vão ajudar o corregedor na tarefa de fiscalizar, orientar os serviços da primeira instância, e alguns servidores habilitados, né, servidores escolhidos. Eles poderão editar pareceres, rotinas administrativas e manuais, tá? O parecer é um documento em que o juiz ou o servidor vai dar uma opinião, né, técnica ou jurídica sobre uma matéria dentro de um processo administrativo. Então, um parecer é um documento técnico ou jurídico, né, que será exarado por um juiz ou por um servidor habilitado num processo administrativo sobre uma determinada matéria. Com base nesse parecer técnico jurídico, normalmente esse parecer ele embasa a decisão da autoridade administrativa, então é um documento importante num processo administrativo. Temos ainda as rotinas administrativas, que é um documento que estabelece a forma que será executado determinado serviço, determinado processo de trabalho, e o manual é um documento que vai complementar a rotina administrativa, reunindo informações sobre produtos, softwares, serviços, informações a usuários internos ou externos que por razões de ordem prática ou técnica devam permanecer em separado da rotina administrativa e expedidos conforme a rotina administrativa. Então, o que acontece? A rotina administrativa é como se fosse o esqueleto de um processo de trabalho, né? Aquele basicão. E o manual, ele complementa, ele dá mais detalhes sobre uma determinada rotina administrativa, né? Ele explica o uso de determinados aplicativos, instrumentos, softwares, né? Então, o manual, ele dá mais detalhes de como executar a rotina administrativa que foi proposta, tá bem? Então, esses são atos administrativos que podem ser expedidos, né, pela Corregedoria Geral. No artigo 2º, você tem os atos que são expedidos pelo corregedor no desempenho de suas atribuições, lembrando que 2 deles também são permitidos aos juízes de direito, que é a portaria e a ordem de serviço, lembrando que a ordem de serviço ela só pode ser, ela só terá eficácia depois da homologação por parte do corregedor. No artigo 3º, temos documentos que são expedidos por servidores que atuam na corregedoria, e aí nós temos ali o memorando, que é uma comunicação interna, o ofício, que é quando o agente público precisa se comunicar com um órgão fora, né, da corregedoria. Depois temos a certidão, onde o agente público atesta uma informação, afirma, né, uma informação que consta do banco de dados do órgão. A declaração também é outro documento em que o agente público declara, afirma a existência de um fato, de um ato, mas que não consta no banco de dados, mas ele tem condições de afirmar a existência daquele fato, né, daquele ato. E o atestado, em que o agente público, então, ele afirma a existência de um fato, de um ato que não consta nos registros, no banco de dados, mas que conforme a valoração, conforme o agente público pôde buscar informação, ele concluiu que aquele fato realmente aconteceu e ele pode atestar a sua existência. Mas foi por conta de uma valoração dele, de uma investigação prévia, de uma apuração, que ele chegou àquela conclusão, e não por ter efetivamente constatado, né? Que uma coisa é você ver, outra coisa é você
verificar se aquilo realmente aconteceu, né? Então, na declaração, o agente público constata, ele verifica, ele vê o fato, o ato, né? Já no atestado, ele valorou isso, ele pôde concluir que aquilo realmente aconteceu, tá? E ainda os juízes auxiliares e servidores habilitados no exercício das atribuições no âmbito da corregedoria poderão editar, né, expedir pareceres, dar pareceres técnicos, jurídicos nos processos administrativos sobre determinadas matérias e ainda poderão expedir rotinas administrativas para explicar a forma, né, que o trabalho, que o serviço deve ser executado e pormenorizar isso, explicar detalhadamente, é feito através dos manuais administrativos que complementam as rotinas administrativas. Fechou? E assim fechamos a primeira parte da consolidação normativa, o ponto que trata dos atos normativos. Até o próximo bloco.